Fala galera, aqui quem fala é a Mizaki e estamos aqui novamente no terceiro vídeo da nossa série sobre a sua jornada como designer iniciante, tá? Então a gente vai falar hoje sobre um ponto muito determinante para você continuar aí e finalmente ter uma carreira sólida e com consistência. Então a gente vai falar hoje sobre cliente final e cliente terceirizado. A gente vai entender um pouquinho como que você fará a escolha de cada um e qual tipo de cliente é o seu cliente. Então isso é muito importante. Então aqui a gente vai falar dos nichos principais, mas você também vai ter que fazer aí um filtro. Quando você escolher um dos dois nichos, você tem que fazer um filtro aí de qual o cliente que você realmente tem a ver, que fecha com o seu perfil, tipo de cliente que você quer atender. Essas duas questões de como eu escolho o meu cliente, cara, vai determinar completamente se você vai ter sucesso ou não, porque muitas vezes você pode entrar no nicho que não corresponde ao que você sabe fazer. Então é muito importante você escolher, tá? E também tem aquilo, você pode dominar as duas coisas e você fazer a sua escolha, o que é mais confortável para você. Então isso também pode acontecer. Então nós vamos fazer mais ou menos como no vídeo anterior, que eu ensinei para vocês, um exercíciozinho para vocês fazerem aí. Isso vocês podem aplicar em tudo, beleza? Então vocês vão pegar esse papel, sua caneta, tá? Já pega. E a gente vai fazer uma tabelinha, tá? Vocês podem ver aqui do lado, a tabela vai ser mais ou menos assim. Você vai fazer 3 colunas, ok? Onde a primeira coluna é o item que a gente vai tratar, porque a gente vai tratar aqui de alguns itens. E nas duas outras colunas, você vai colocar se você tem isso ou se você não tem isso. Ou você pode nomear também como ponto positivo, ponto negativo. Ponto positivo se você tiver, ponto negativo se você não tiver aquele item, beleza? Então pausa o vídeo, vai lá pegar seu papel e caneta e vamos continuar. Já voltou? Então vamos lá. Então a gente vai fazer agora o primeiro item, que é o CNPJ. CNPJ, para quem não sabe, é um número, tá? Um registro que você faz para você ter uma empresa. Então, esse CNPJ te ajuda muito, te facilita em algumas coisas. E uma dessas coisas, que é somente o que vamos tratar aqui, é em relação a você conseguir emitir nota fiscal. Então, você conseguindo emitir nota fiscal, você tem uma gama de clientes maior. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, antes de eu conseguir realmente ver de design, eu tentei me aventurar aí pelo Logos da vida. E eu lembro que por lá, às vezes, tinha alguns serviços que somente se eu tivesse como emitir nota fiscal, eu poderia atender aquele cliente. Então, isso não vai acontecer só no Logos. Isso pode acontecer, obviamente, fora dali, em qualquer outro lugar. Então, para você que quer atender cliente terceirizado, por exemplo, a agência, é interessante você ter um CNPJ. Você deve estar se perguntando, tá bom, como eu tenho CNPJ? Então, a forma mais fácil de você aí que só tem o seu quarto e seu computador, ou o seu notebook, a sua sala, ou seja, o ambiente que você trabalha, é você fazer um MEI. O MEI você consegue fazer ele tranquilamente entrando no site do MEI, vou deixar o site aqui embaixo. E também eu vou deixar os links aqui. 2000 anos depois. Vou deixar alguns links aqui embaixo também, que lá no blog nós publicamos algumas coisas referentes a MEI. Então, se você não sabe nada sobre MEI, clica aqui embaixo que você vai ter um pouco mais de informação. Então, a gente falou sobre o primeiro item, CNPJ. Se você tiver CNPJ, você marca aí como ponto positivo. Se você não tiver CNPJ, você marca um ponto negativo. E a última coisa pra gente falar sobre CNPJ é que tem um custo mensal. Então você precisa considerar isso na hora de você escolher ter um CNPJ ou não. Então você tem que estar aí contribuindo. E detalhe, esse valor precisa ser pago. Se você não pagar esse valor, vai crescendo dívida e você vai aí tendo um probleminha com a Receita Federal. Então você precisa ter a responsabilidade de pagar. Então você tem que ver se você tem condições de pagar nesse momento, se você não tem, vai depender tudo da sua questão financeira, beleza? Agora a gente vai pro segundo ponto, que é um ponto um pouquinho mais trabalhoso, que a gente vai ter que ir analisar algumas coisas, tá? Sempre em mente as duas coisas, cliente final ou cliente terceirizado. Então nossa base vai ser essa, tá? Pra gente começar. E como eu falei no início do vídeo, essa base também vai servir para você aplicar com o tipo de cliente, com a persona que você quer atender. Então, por exemplo, se eu quero atender uma persona que é da classe A, de 30 a 50 anos, enfim, você vai numerar isso
e você vai ver se você corresponde àquele público. Qual o público que você corresponde melhor para atender? Então, esse método que a gente vai fazer agora também pode ser usado para esse tipo de persona, beleza? Então, agora a gente vai escolher aqui a estrutura, tá? Você vai analisar a sua estrutura. Então, primeiro você vai... Sua estrutura hoje básica, né? Para você ter como trabalhar com design, é você ter um computador ou um notebook, você ter internet, você tem internet e Adobe, né? Que é os programas que atualmente mais se utiliza para trabalhar com design. Tem outros programas aí que você pode também estar iniciando, mas o principal aqui é só mostrar, né, a imagem da ferramenta que a gente precisa, então a maioria que conhece é Adobe. Então a Adobe aí está presente. Então beleza, então esses 3 checklists você precisa ter. Se você não tiver, aí vai complicar um pouquinho mais, porque, né, você vai precisar disso para atender. Só que, por exemplo, a internet ainda é um pouco flexível, você pode trabalhar no coworking, se você tiver um notebook. Então assim, você tem que analisar aí o que você tem hoje nas suas mãos, tá? Nessa série a gente sempre vai bater nessa tecla, tá? Eu vou bater nessa tecla. Veja o que você tem nas suas mãos, porque a gente precisa entender que a gente pode fazer diferença com o que a gente tem e não com o que a gente acha que quer ter. Então assim, o que você tem hoje? Usa isso. Então beleza. Então agora a gente vai aí, nessa parte a gente vai, se você quiser pegar uma outra folha, porque como esse é um pouquinho mais extenso, vai ser interessante você fazer uma outra folha. Você vai colocar assim: facilita para contratos com clientes finais e facilita para contratos com terceirização. Você vai colocar essas dois títulos e abaixo dele eu vou enumerar algumas coisas e você anota se você tem isso ou não tem isso, beleza? Então, primeiro, que facilita na hora de você fechar com clientes finais é carro. Se você tiver um carro, vai facilitar muito a sua mobilidade, porque você vai gastar assim com combustível, mas se você já tiver um carro, você já usa um carro, então já vai estar dentro do seu orçamento normal, então não vai ter tantos aí contrapontos, tá? Se você não tiver um carro, então talvez esse item aí vai ser um empecilho para você vai ter que pegar um ônibus para ir falar com o cliente, vai ser um pouquinho complicado, então isso tem que ter em mente. Então vamos falar agora para terceirização. Um ótimo portfólio. Se você tiver um ótimo portfólio, é muito interessante você talvez ir para esse lado, porque o principal desse tipo de cliente, ele quer ver o trabalho que você exerce, se você faz um bom trabalho, se você faz um bom design, e nada melhor do que seu portfólio para demonstrar isso, né? Então aí, se você tiver isso, você pode marcar aí também. Marque tudo, tá? Tudo aqui vocês precisam marcar, seja você já tendo em mente se você quer fazer terceirização ou cliente final, anote tudo o que você tem e o que você não tem. Então, o próximo para você atender clientes finais. Boa comunicação pessoalmente. Então, isso é um item muito importante, pessoal, porque você vai fechar contratos, então, e principalmente pessoalmente. Pela internet é um pouco mais fácil, digamos assim, porque você tem tempo de pensar, você tem tempo de dar a resposta certa para o cliente, dependendo do que ele falar. Pessoalmente não é assim, então você vai ter que ter esse jogo de cintura de saber falar com o cliente, saber comunicar bem o que você precisa, então você tem que ter uma atenção redobrada. Então, se você tiver essa característica, talvez seja uma boa você focar em cliente final. Então agora mais uma para cliente terceirizado. Redes sociais ativas. É muito primordial você ter rede social ativa. Então, o que me ajudou a ter os clientes, eu trabalho com terceirização, como eu já falei, o que me ajudou foi isso, porque se o cliente vê que você tem ali, você domina aquilo, você sabe se comportar no ambiente que ele está esperando criar projetos para os clientes dele, ele vai falar, poxa, essa pessoa aqui é a pessoa que sabe fazer o que eu tô esperando. Então você precisa ter uma rede social ativa. Você não precisa postar 5 publicações por dia. Você não precisa disso. Você publicando 3 coisas por semana já é um número ótimo. Se você publicar mais, maravilha, principalmente no Instagram. Mas no Facebook, se você publicar de 2 a 3 publicações por semana, você já vai ter aí uma rede social ativa. Não vai ser algo muito exagerado também de poluir demais a sua página, porque isso pode passar um certo desespero, uma imagem oposta do que a gente quer. Então aí ter uma rede social ativa na medida do possível, ter comunicação. Não adianta você também só sair postando as coisas e a pessoa entrar no seu perfil, não ver ali interação. Então você tem que ver o que você vai postar, se isso vai gerar identificação com o público, para o cliente ver que você sabe fazer aquilo que ele está esperando, entende?
Então aí é um ponto positivo, beleza? Agora a gente vai falar mais ainda para cliente final. Você sabe vender pessoalmente? Então assim, é um pouquinho diferente você vender online de você vender pessoalmente. Então, pessoalmente você precisa aí ter um pouquinho mais de expertise, porque, por exemplo, na internet você vender, tem como pensar até você responder o cliente. Pessoalmente não é bem assim. Então, se você já tem algum tipo de experiência, até mesmo vendendo em loja de roupa, de shopping, ou qualquer empresa que você tenha trabalhado que tenha a ver com vendas e você tinha que lidar com o público, é interessante você talvez ir para esse lado de cliente final, porque você vai ter já essa experiência e você vai agregar. Então, toda a experiência que você teve na sua vida, você pode agregar para você conseguir trabalhar com design. Então, é outro ponto aqui que a gente precisa fixar na mente. Nada do que você fez é descartável. Tudo pode ser reutilizado, reaproveitado nos pequenos detalhes, e esse é um exemplo disso. Lá mais um que é bom para terceirização. Eu estou olhando um pouquinho pro lado, porque eu estou pegando aqui, né, a colinha que eu fiz para falar para vocês. É interessante você mostrar na internet que você entende da área que você atua. Então você pode dar dicas aí, por exemplo, nós que somos designers, pode dar dica aí para designer que você vai conseguir atingir a agência. Por que isso? Muitas pessoas que fizeram a agência, né, deu início à agência, elas muitas vezes trabalharam com a área criativa ou sempre teve algum tipo de identificação com a área criativa. Então isso vai facilitar a sua comunicação com esse público de terceirização. Então você mostrar que você sabe, por exemplo, você dá uma dica de como fazer um recorte legal, como você, sei lá, alguma coisa assim, alguma característica que você tenha de bom, né, várias características, e você botar aí na internet para as pessoas verem que isso é muito bom e agrega demais para você. Então você tem que construir a sua imagem. Então em relação a... Então a gente pode entender de duas formas. Para terceirização, você tem que fazer a sua imagem na internet para aquela agência vir até você. Já para cliente final, você tem que fazer a imagem da empresa, para o cliente final ver a sua empresa como uma empresa, como posso dizer, respeitável, confiável e etc. E mesmo que você tenha uma empresa, né, no meu caso eu trabalho em terceirização, tenho amizade com CNPJ, só que eu me comporto mais como individual, como posso explicar isso? Eu me comporto na internet, principalmente agora, né, que eu botei fotos, minha foto na capa das minhas redes sociais, então eu me comporto como uma pessoa, digamos assim, tá? Então isso é um perfil, tá, que você vai querer passar de designer, e se você quer passar um perfil para cliente final, você tem que passar um perfil de empresa. É um pouquinho diferente. Agora, outro ponto que você precisa ter se você quer trabalhar com cliente final é você ter seus pacotes. Se você já tiver os pacotes definidos, considerando os custos operacionais, não é somente Photoshop, tá? Você tem que ter aí custo de luz, água, tudo que você precisa ter, por exemplo, equipamento. Se o equipamento pifar, você precisa ter aí um dinheiro reservado também para isso. Então você tem que fazer todos os custos operacionais e ter pacotes que correspondam a tudo isso. Se você já tiver isso, é muito bom você trabalhar com o cliente final. Se você não tiver isso, talvez você não seja o momento ainda, porque você pode ter muito prejuízo se você não considerar tudo isso. Por mais que você possa não pagar a energia do lugar que você mora, se você for menor de idade, ainda assim considere como se você pagasse, porque isso vai fazer total diferença na estrutura que você vai construir, tá? Da sua carreira, seja você para trabalhar com cliente final ou cliente terceirizado. Porém, para cliente final é muito mais primordial, beleza? Para trabalhar com agências, você possui um site? É muito interessante você possuir um site, porque isso vai mostrar que você, mais uma vez, está por dentro aí da área que você atua, tá? Vai estar atualizado, porque a maioria das pessoas que trabalham com a internet tem site, ou deveria ter um site, tá? Mesma coisa também o e-mail profissional, outro ponto também que você precisa ter um e-mail profissional. O que é o e-mail profissional? Você tem o e-mail.com.br.com, é interessante também. Não é, nossa, se você não tiver isso, você não vai fechar nenhum contrato. Não é. Não chega a esse ponto, porque eu mesmo utilizo muito o meu e-mail do Outlook, apesar de ter o e-mail profissional. Porém, aí é legal para primeiro contato você enviar o seu e-mail profissional para você demonstrar que no seu trabalho existe uma estrutura, tá? Não é algo simplesmente, oi, acordei,
e resolvi fazer isso aqui. Não, você vai mostrar que tem uma estrutura, que você tem uma forma de trabalhar. Isso é muito importante de você passar para os clientes. Seja esse cliente final ou cliente terceirizado, beleza? O último item que eu botei aqui para cliente final é ter um local físico. Se você tiver um local físico ou tiver condições de pagar um local físico, é muito interessante. Isso é um diferencial à beça. Porque hoje sim tem muita agência online. Mas, se você quer atender cliente final, é muito interessante que tenha esse contato pessoal com as pessoas. Aí você tem duas opções. Ou você tem esse espaço, né, reservado para atender seus clientes, ou você vai fazer aí reuniões, etc., em locais como coworking ou no shopping, né, uma área de alimentação e tudo mais. Mas vai ser um diferencial à beça se você tiver aí um local físico ou condições de pagar um. Se você não tiver isso, talvez não seja tão interessante para você adentrar nesse mercado de cliente final, beleza? Também, como eu disse, não é algo assim, não vou conseguir nenhum contrato. Não, mas isso vai facilitar, tá? Porque o que a gente precisa entender aqui, quando você trabalha com cliente final, a chance de você cobrar mais é maior. Logo, se você cobra mais, você tem que corresponder o porquê você está cobrando aquele valor todo. Tá? Já o cliente terceirizado, você tem que ter consciência de que você vai cobrar um pouco menos, né? Mas também a exigência de estrutura de você vai ser bem menor. Então, assim, se você tiver somente um computador e um Photoshop internet, para ele vai estar ótimo. Você entregando o trabalho está ótimo, entende? Então, é bem diferente as duas coisas. Então, você precisa entender isso. E, por último, para cliente terceirizado, botei outros 2 itens aqui que eu acho muito importante, que é você saber criar conteúdo. Eu acho isso muito um diferencial, né, no caso aqui. Você saber criar conteúdo, saber elaborar texto é muito importante, tá? Isso aí você encontra conteúdo na internet, te auxiliando. Você não precisa se transformar no expert em copy, mas você pode ter aí uma noçãozinha de como escrever um texto, de como... Até porque se você fazer publicações nas redes sociais, né, manter ela ativa, você vai precisar escrever alguma coisa, você não vai só sair publicando imagens aleatórias. Então você precisa aí saber escrever um pouquinho, tá? Alguma coisa. Então é muito importante. E por último, você entender de rede social. Como assim entender de rede social? Você entender um pouquinho de cada rede social, você saber o que tem como ser feito dentro daquela rede social, quais são as possibilidades de publicação. Por exemplo, no Facebook. No Facebook a gente tem como fazer publicação de carrossel, tem como fazer publicação comum, né? Tem como postar vídeo, tem como postar GIF. Então você entender como você vai fazer isso. Se o cliente vai falar, quero um GIF. Como você tem que fazer um malabarismozinho aí para você publicar GIF no Facebook. Então se você não souber como fazer isso, também você encontra fácil na internet, mas só exemplificando, como que você vai conseguir vender para o cliente isso, entende? Então é preciso você entender das plataformas que você está utilizando para você passar credibilidade para o seu cliente final ou terceirizado, tá? Então aqui a gente encerrou na parte de estrutura. Então basicamente você vai fazer esses questionamentos, você anotou aí com certeza todas as coisas que você tem, que você não tem. E depois de acabar esse vídeo você vai fazer aí todo o processo de ver os resultados e escolher a melhor opção. Agora a gente vai para um item muito importante, tá? Que é o atendimento. Então aqui no atendimento vai ser algo bem simples. Você vai analisar aí que se você atende melhor as pessoas pessoalmente ou online. Se você não consegue atender as pessoas pessoalmente, talvez seja interessante você investir em terceirização. Se você não manja muito bem aí de falar pela internet, não se comunica muito com isso, e pessoalmente você sai super bem, é interessante você focar em cliente final. Então podem anotar aí também os resultados que correspondem ao que você consegue fazer. E agora a gente vai para o quarto, que é o financeiro, tá? Essa é a parte mais importante que a gente precisa ter uma atenção aí redobrada, tá? E você vai analisar aí os custos que você vai precisar ter para trabalhar com cada coisa. Então aqui a gente já falou que a terceirização ela elimina muitos custos, tá? Porque você vai considerar aí outras coisas e não necessariamente os custos que normalmente se consideram. Então, eu enumerei aqui também alguns itens. PC, você vai precisar de um computador. Então, para ambos, você precisa de um computador. Adobe, também para ambos você vai precisar. Só que o da agência física, talvez você precise de mais de uma conta, dependendo de quantos computadores você tem aí no local. A internet, né? Você vai precisar também em ambos, tá? A internet precisa. O CNPJ é interessante para terceirização e para cliente final.
Se você já tiver uma agência física, é muito necessário. Mas se você não tiver, se você estiver aí começando, atendendo seus primeiros clientes, não tem uma necessidade assim tão emergente, mas assim que possível, tá? Faça um CNPJ, porque isso te dá maior credibilidade, isso faz você ter uma visão para o cliente de uma melhor forma, torna tudo mais profissional. Então, assim que possível, invista nisso. O aluguel. Aí a gente vai abrir aqui um looping, tá? Vamos lá. Se eu tenho uma agência final, uma agência que atende cliente final, eu tenho uma agência física, eu vou pagar o aluguel da agência, mais o aluguel, por exemplo, se você pagar o aluguel da sua casa. Então, você juntando, digamos que cada local, digamos que a agência você pague 1.000 por mês e da sua casa você pague 700. Aí são R$1.700 de aluguel. Se você somente trabalha com terceirização e você somente paga o aluguel da sua casa, né, que é o local onde você trabalha, você corta um custo e você só vai pagar R$700 ou dependendo do valor que for, né? Depende do estado. Mas é só um exemplo. Então, a gente pode ver aqui que o custo para terceirização em relação ao aluguel é bem menor. Então, agora, água, a mesma coisa. Se você tiver uma agência física lidando com clientes finais, aqui eu estou botando a agência física, por quê? Porque é o máximo que uma pessoa que atende cliente final vai, né, chegar. Então, aqui é bom a gente considerar o máximo, tá? O mínimo também, se você pode ser um designer trabalhando em casa, individual, e atender clientes finais. Só que aí você vai ter que ter um pouquinho de limitação, é um fato. Então, a água, a luz, a energia vão ser dobrados. O carro, você vai ter que ter a manutenção do seu carro para trabalhar, né, com o cliente final. Você vai ter a manutenção do seu carro, combustível. A alimentação também, você vai contar com a alimentação tanto da sua casa como do local. Se você tiver algumas pessoas trabalhando para você, também tudo isso, o salário dessas pessoas, mais o alimento, enfim. Os empregados que eu coloquei aqui, se você tiver uma agência final, né, chegar ao ponto de ter como empregar pessoas, também vai ser considerado isso. Então vocês podem ver que é uma diferença bem gritante. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa que tem uma agência final, tendo um local físico, tem que gastar aí por mês, vou chutar aqui um valor ilusório, 70 mil, por exemplo. Uma pessoa que trabalha cliente final, mas trabalha em casa, com alguns custos de, por exemplo, ônibus, e essas coisinhas assim, para reunião, comer e tal, digamos que ela gaste uns por mês com isso, dependendo de quantos clientes ela atenda, uns R$2.000, vamos botar assim. E a pessoa que só atende online, que não sai de casa, que não só tem mesmo as coisas que ela tem que pagar do lar dela, que no caso vai ser como o salário dela. Então aí ela vai ter um custo bem pequeno. O custo com a empresa que ela vai ter vai ser, que é o meu caso, com o computador, caso o meu computador dê algum problema, né? Mas aí vai ser relativo o valor, porque depende da peça. Com o Adobe, que ano passado eu consegui pegar a promoção da Black Friday. Tô pagando R$124 por todos os programas. Então aí já consegui reduzir um custo. Então é muito interessante isso também, gente. Em finanças, quando você conseguir reduzir custo, vá sem olhar para trás. Pago o HostGator também, né, para hospedar o meu site. Eu pago 28 por aí. Mais o meu CNPJ, que está entre aí quase R$60 dentro desse valor, acho que está 57, não me recordo agora, 56 por aí. E mais que somente, né? Minha internet também, que eu pago R$120. Então, colocando uma ponta do lápis, 120 mais 124, mais 60, mais 28. É o que eu pago por mês para manter a minha agência online, dá R$332. E lembrando que, como eu falei, ano passado eu pagava por 2 programas da Adobe mais ou menos R$160. Vi essa oportunidade da Black Friday por todos os programas e consegui pagar 124. Então reduzi o custo. Lembrando que esses custos foram gradativos, não fui conseguindo fazer isso tudo de uma vez. Entrei no mercado de design já com tudo isso. Não foi assim. A primeira coisa que eu consegui foi meu CNPJ, depois consegui assinar Adobe e etc. E foi indo assim gradativamente evoluindo. Então você tem que ter isso em mente, de gradativamente você evoluindo no seu trabalho. E agora, pra gente finalizar o vídeo, a pergunta que fica: qual o melhor para entrar no mercado? Na minha opinião, o melhor para você entrar no mercado, sem dúvida, é terceirização, mas você não precisa ficar nela, né? Então assim, pegue todos os resultados desse vídeo, analise certinho o que mais tem a ver com o seu perfil
Então, e depois vocês comentem aqui embaixo também qual foi o resultado que vocês chegaram. O vídeo fica por aqui. Amanhã tem mais um vídeo da série. Amanhã a gente vai falar como divulgar os seus trabalhos, como você faz esse processo aí de divulgação, beleza? Então, deixe seu like, se inscreva no canal aqui embaixo e não esqueçam de comentar aqui, beleza?